Literatura Portuguesa, aula 3B. Caríssimos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula. Dando continuidade à nossa aula da semana 3, nós trabalharemos com o romantismo e o realismo. É importante ressaltar que algumas escolas literárias, apesar de estarem no nosso plano de aula previstas, só serão trabalhadas em forma de leitura. É o caso do parnasianismo. E por que se fará isso? Porque, diferente do que acontece com a literatura brasileira, que teve uma grande projeção naquilo que trabalha com o simbolismo e com o parnasianismo, a literatura portuguesa se deu de uma maneira diferente. Ele não teve um desenvolvimento tão grande do parnasianismo e do simbolismo. Não é que não houve, mas é que não teve a repercussão que teve, por exemplo, o romantismo e o realismo. Como nós temos um tempo muito limitado para trabalharmos com essas questões, nós focaremos naquelas escolas que têm maior prevalência nesse momento, e vocês farão a leitura complementar no nosso texto de base, certo? Então, comecemos pelo romantismo. Minha gente, o romantismo, ele é uma escola que se desenvolve, primeiramente, na Alemanha, lá no século XIX. E ela repercute de uma maneira muito rápida na Europa e se torna aquilo que vai ser considerado o principal veículo de representação da cultura burguesa. Nós vimos que a burguesia ela começa lá na época das grandes navegações, ou seja, com o comércio, mas é somente no romantismo em que nós temos a completa sobreposição da classe nobreza, da nobreza pela burguesia. Então, isso vai se dar exatamente no século XIX e vai ter como consequência principal o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de romantismo, certo? Em primeiro lugar, romantismo não tem necessariamente relação com romance, ou seja, com aquilo que a gente chama de romance, ou seja, com temas amorosos, com relacionamentos entre pares. Não é exatamente isso. Quando nós falamos de romantismo, nós estamos falando, na verdade, de um certo resgate de uma cultura que a gente vai chamar de românica. Para quem estudou a história da língua portuguesa, sabe que na região onde se encontrava o antigo Império Romano, se desenvolveram línguas que tinham semelhança com o latim vulgar, que eram chamadas de línguas românicas. Então, quando nós falamos em romantismo, nós estamos falando, de uma certa maneira, de um certo resgate de uma cultura que é a cultura românica, ou seja, é aquela cultura que vai se desenvolver lá no finalzinho da Idade Média, certo? Então, tem relação com isso, inclusive alguns temas nós veremos, nós temos essa busca pelas raízes nacionais, nós temos o nacionalismo, nós temos a valorização da natureza, nós temos essa relação muito profícua com os relacionamentos amorosos, mas o romantismo não é é isso que nós devemos ter em conta. O romantismo, ele não é necessariamente romântico, certo? O romantismo, ele não é necessariamente romântico. Então, nós devemos ter esse cuidado para que nós não nos equivoquemos, certo? Romântico, para nós, é aquele que tem uma relação com o amoroso, com as relações de sentimento. E o romantismo em si não é apenas isso. Inclusive, o romantismo ele vai surgir de um movimento alemão chamado tempestade e ímpeto, né? Sturm und Drang, né? Tempestade e ímpeto. Então, não tem necessariamente relação com o amor romântico que nós reconhecemos, né? Então,
O nascimento do romance, o nascimento do romantismo tem relação necessária com uma certa crise da nobiliarquia e a consolidação da classe burguesa como grande detentora do poder e das elites da época do século XIX, ou seja, dos 1800. Nós temos, como aspectos gerais, o desenvolvimento de um liberalismo econômico, que já está presente lá no arcadismo, a valorização do indivíduo na sua complexidade emocional, abolindo o controle racional. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos o predomínio da emoção e não da razão, como acontecia, por exemplo, na época do arcadismo. Inclusive, nós temos uma coisa que é relativamente nova, vai ser absolutamente fundamental para o romantismo, que é a questão da originalidade e da individualidade. Inclusive, essa ideia que nós temos de que aquilo que é novo é bom é construída na época do romantismo. Por quê? Porque até o arcadismo, que é uma arte que está ligada ao antigo regime, a literatura ela tinha ainda um certo foco na valorização da emulação, ou seja, da inspiração em clássicos antigos, principalmente gregos e romanos. A partir do romantismo, nós vamos ter uma crítica à cópia e uma busca pela originalidade. O movimento romântico interpreta a realidade pelo filtro da emoção. Então, é uma coisa que vai ter uma força muito grande no romantismo, é o indivíduo. Até o arcadismo, nós temos ainda uma presença da comunidade muito forte. Então, o foco é o comunitário. Já aqui no romantismo, não. O foco é o indivíduo nas suas controvérsias, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Então, nós temos a presença também do escritor. Isso é interessante notar. A literatura, principalmente até a época do arcadismo, a obra tem um peso maior, né? Ela tem uma sobreposição sobre o autor. Tanto que, às vezes, não havia uma necessidade, até o século XVII, século XVIII, não havia uma necessidade muito grande de você conhecer o autor para conhecer a obra, porque a obra tinha sua prevalência, né? Já durante o romantismo, nós temos um movimento contrário. Nós temos um foco no autor. Então, o autor tem uma importância muito grande. É nessa época, inclusive, que nós temos o desenvolvimento da profissão do autor de literatura, do escritor, né, como nós chamamos hoje em dia, do ficcionista, do poeta, coisa que não acontecia com grande evidência durante até a época do arcadismo. Até o arcadismo, os autores tinham uma profissão, eram bacharéis em direito, eram médicos, enfim, e a literatura era muito um meio de consagração cultural, mas o escritor em si mesmo não vivia da sua literatura, né? Quem ganhava dinheiro com a literatura era quem vendia os livros, os livreiros, né? A partir do século XIX, nós temos a consolidação dos direitos autorais. Isso faz com que os autores recebam pelas suas produções e pudessem se profissionalizar enquanto escritores. Então, é nessa época que nós temos escritores que viverão da literatura, né? Então, nós temos o livro começa a se tornar um objeto de comércio. Vai ser comercializado e a venda desses livros vai ser, ainda que modestamente, vai ser transferida parcialmente para os escritores. Então, nessa época, nós temos um culto à figura do autor, que vai permanecer até hoje, de uma certa maneira, né? Apesar do influxo do estruturalismo, querendo questionar isso, mas ainda hoje nós temos uma relativa
celebração da figura dos autores. E isso se inicia no século XIX com o romantismo. Características do movimento. Nós temos subjetivismo, emocionalismo, confessionalismo. Então, é uma literatura que se volta para o eu. Nós temos um certo pessimismo causado pelas grandes revoluções do século XVII, XVIII, que não trouxeram um grande impacto imediato na vida das pessoas. Então, isso trouxe um certo grau de pessimismo que vai permanecer até hoje. O escapismo, ou seja, um mundo que estava muito cheio de problemas sociais, políticos, econômicos, vai fazer com que as pessoas busquem, na fantasia, uma saída do mundo. Então, a literatura, ela também vai ser também uma forma de entretenimento, né? Muito forte, principalmente das mulheres. As mulheres vão se tornar, com a questão da escolarização, se tornarão grandes consumidoras da literatura. Nós temos uma busca da volta ao passado, ou seja, para nós fugirmos desse momento de grande turbulência política, nós vamos voltar ao passado como uma forma de nostalgia. Então, nós vamos ver, principalmente na primeira fase, uma volta, no caso de Portugal, às raízes medievais, principalmente no romance chamado Eurico, o Presbítero, né? Que ele vai representar a vida de um religioso na época medieval. Nós temos a valorização das fontes populares, então, nós vamos ter uma crítica a essas formas de cultura excessivamente elitistas. Então, nós vamos voltar aos temas da literatura popular, e isso vai se dar muito fortemente, inclusive na literatura infanto-juvenil. Nós temos, por exemplo, a questão dos contos populares, como os contos de Grimm, né? Ou os contos de Perrault, são obras que já têm esse influxo da presença das voltas às raízes populares. E, em uma parte, não é em toda, mas em uma boa parte da literatura, nós vamos ter a crítica social. Nós veremos isso principalmente na literatura francesa, como nos livros de Victor Hugo, né? Victor Hugo, que escreveu Corcunda de Notre Dame, ou Os Miseráveis, fazendo essa denúncia dos problemas sociais, do preconceito social, do racismo que havia na sociedade francesa do século XIX, né? E isso vai estar presente na literatura portuguesa, fortemente. Nós temos aqui uma contraposição. Durante o arcadismo, nós temos o predomínio da razão, romantismo, predomínio da emoção. Durante o arcadismo, objetivismo. Romantismo, subjetivismo. Arcadismo, universalismo e nativismo. Romantismo, nacionalismo. Arcadismo, maior contenção formal. Maior liberdade formal no romantismo. Vocabulário e sintaxe com influência lusitana. Vocabulário e sintaxe mais brasileiros, no caso da literatura brasileira. Gosto pelo decassílabo e pseloneto, gosto pelas redondilhas, exatamente nessa volta às formas populares, né? Nós temos a natureza como pano de fundo no arcadismo, que a gente sente uma natureza, mas não é uma natureza que represente exatamente aquilo que era, né? Era muito mais uma natureza convencional, com poucos elementos reais. Então, nós podemos dizer, isso é interessante nós notarmos, que no romantismo nós temos o início de um certo realismo. Nós temos um certo realismo. Arcadismo busca pelo equilíbrio, romantismo, sentimentalismo, estados de almas tristes, melancólicos. Então, nós vamos ter a presença, disse até que por uma influência da literatura trovadoresca, a esse sentimento de dor amorosa, de pessoas que sofrem pelo amor, inclusive que se suicidam. Isso vai estar presente, principalmente na segunda geração, que vai trabalhar com esses temas do amor e morte, né? Por exemplo, nós temos uma obra muito famosa de Goethe, né, de Goethe, que vai falar exatamente de um jovem que se mata por amor, né? Que é chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, né? Que vai ser uma obra que vai influenciar tanto a literatura quanto a sociedade. Inclusive, nós temos nessa época, mal do século, uma grande presença de suicídios juvenis, né? Por conta desse sentimentalismo exacerbado.
Continuando. Então, nós temos aí algumas características. Nós temos, por exemplo, um controle das emoções no classicismo, que vai ser substituído por um excessivo sentimentalismo. Nós temos a presença de uma natureza mais forte, uma volta para temas mais religiosos, a presença de elementos sobrenaturais, coisa que o classicismo não vai ser tão prevalente, não vai ser tão prevalente no classicismo. É importante que nós atentemos que nós teremos três gerações românticas. A primeira geração, ela tem uma característica mais clássica e ligados aos temas do classicismo. Nós temos uma presença, por exemplo, em Portugal, do romance histórico e medieval, e no Brasil, do indianismo. Como nós não temos Idade Média, os escritores românticos vão voltar principalmente ao herói como o índio, só que é um índio idealizado, né? Porque nós temos, na época do romantismo, uma forte idealização. Na segunda geração, nós temos um ultrarromantismo, principalmente um exagero do subjetivismo, do emocionalismo, do sofrimento amoroso, de pessoas que se entregam aos rompantes da paixão. E na terceira geração, nós vamos ter uma literatura que está muito voltada para os temas da sociedade, principalmente nas críticas sociais, né? O romantismo em Portugal, nós temos um país sem rei em crise, né? Em 1808, a família real portuguesa volta, vai para o Brasil, e isso faz com que a estrutura política de Portugal fique muito degradada. E isso causa um certo sentimento de pessimismo para representar o momento presente. Além disso, nós temos essas questões de problemas, de questões políticas muito fortes pela Europa, e isso vai fazer com que nós tenhamos uma volta para o passado como um escapismo do presente. O marco inicial do romantismo português é a publicação do poema Camões por Almeida Garrett, né? Almeida Garrett, que é considerado o primeiro grande autor romântico português. Aí nós temos um certo momento, uma confluência entre Camilo Castelo Branco e Almeida Garrett, que posteriormente vai gerar um certo conflito, que vai dividir as tradições do romantismo português. O Almeida Garrett, ele escreveu tanto prosa quanto poesia, é famoso pelo livro de poemas chamado Folhas Caídas, escreveu uma prosa de viagem, um relato de viagem, chamado Viagens na Minha Terra, e vai escrever uma obra clássica da dramaturgia romântica chamada Frei Luís de Souza. Alexandre Herculano, também da primeira geração, escreverá uma obra que é uma obra basilar da primeira geração romântica portuguesa, chamada Eurico, o Presbítero, que vai ser uma obra que vai ser ambientada na época do medievalismo, da Idade Medieval em Portugal. Nós temos aqui um poema de Almeida Garrett. Nós vamos ver esse excessivo sentimentalismo, essa presença da busca pelo amado, sofrimento amoroso, que muito provavelmente vai ser também, formalmente, um resgate das poesias de Camões em metro antigo, em medida velha, ou seja, em redondilhas, e, quiçá, também pelo resgate da literatura trovadoresca, que vai se dar principalmente por dois grandes autores, Teófilo Braga e por Carolina de Michaelis. Então, essas obras, esses poemas que eram desconhecidos até o arcadismo, vão ser resgatados na época do romantismo. Aí nós temos esse poema que é muito emblemático,
da poesia de Almeida Garrett, que é Este Inferno de Amar. Este inferno de amar, como eu amo, como pôs aqui na alma quem foi esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói. Como é que se veio atear quando há, ai, quando há de se apagar? Eu não sei, não me lembro. O passado, a outra vida que dantes vivi. Era um sonho, talvez, foi um sonho, em que já tão serena dormi, e que doce era aquele sonhar, que me veio desperta de mim despertar. Só me lembra que um dia formoso eu passei, dava o sol tanta luz, e os meus olhos, que vagas giravam, em seus olhos ardentes os pus. Que fez ela que eu fiz, não sei, mas nessa hora a viver comecei. Então, nós vemos até uma presença desses paradoxos que estavam presentes na lírica amorosa camoniana, só que vão ser friamente acentuados, fortemente intensificados pelo sentimentalismo amoroso, né? De considerar que amar é um sofrimento interminável, mas que há um tempo o amor é um sofrimento que se busca, né? Aí nós temos um dos principais, se não o principal, romance da primeira geração romântica portuguesa, que é Eurico Presbítero. Essa a ação desse romance transcorre na época em que a Península Ibérica é invadida pelos árabes, antes da formação do Reino Português. Como vocês viram, o Estado português estava degradada em Portugal, já que a corte se encontrava no Brasil, e isso trouxe um sentimento de forte pessimismo quanto à coroa portuguesa. Inclusive, é uma crise que vai se acentuar de tal forma que nós temos, lá no finalzinho, lá no comecinho do finalzinho do século XIX, início do século XX, a fundação da República Portuguesa. Então, nós temos essa obra que é ambientada no passado. Então, nós vemos um escapismo do presente. O presente era de tal forma problemático que as narrativas vão se voltar para o passado. Aí nós temos a segunda geração, que se caracteriza por um ultrarromantismo. Em que sentido? No sentido de que o foco será o sentimento do amor desmesurado. Então, as personagens não controlam seus ímpetos e fazem tudo o que podem e têm consequências gravíssimas em consequência dessa busca incessante pelo amor. Então, nós temos como temas a presença da relação entre o amor e morte. Esse momento histórico do romantismo é fortemente influenciado pelo Lord Byron, né, da literatura inglesa, e pelos sofrimentos do jovem Werther de Goethe, né, de Goethe, né, mas chamado normalmente de Goethe. O principal autor do ultrarromantismo português será Camilo Castelo Branco, que escreve duas obras que vão trabalhar com o romance trágico, desse amor trágico, esse amor que leva à morte, que é amor de perdição e amor de salvação. É interessante notar que Camilo Castelo Branco é um dos grandes consolidadores do romance português. Ele é considerado o primeiro romancista no sentido de profissional de escrever romance. Esses romances, minha gente, eles eram publicados em folhetins, ou seja, cada dia se publicava no jornal um capítulo. E uma coisa interessante é a técnica narrativa destes romances. Estes romances, assim como as novelas contemporâneas de hoje, elas sempre deixavam um ponto em aberto, um gancho para incentivar, instigar o autor a ler no outro dia. Então, pode-se dizer que Camilo Castelo Branco, enquanto romancista, foi um dos grandes consolidadores da literatura portuguesa. Inclusive, as obras dele, principalmente Amor de Perdição e Amor de Salvação, continuam
a ser lidas até hoje incessantemente, não apenas por interesse histórico, mas, acima de tudo, por interesse estético-literário mesmo. É tão bem escrita que até hoje nós lemos, né? Mas é interessante notar que nós temos outros pontos do ultrarromantismo que também foram trabalhados em Camilo Castelo Branco, que é o caso da morte, do mistério, do sobrenatural, que vai estar presente também fortemente nessa segunda geração. Então, por exemplo, no romance, Coisas Espantosas, ele vai lidar exatamente com essa questão do sobrenatural. Tá? Nós temos aqui um poema de Antônio Augusto Soares de Passos, que vocês lerão com atenção em casa, e vocês verão essa relação sofrida e extremamente intensa do amor na segunda geração. Além disso, nós temos uma presença muito forte da figura da morte, e além disso, nós temos uma figura muito presente do relacionamento amoroso como fonte de sofrimento e de salvação. Isso também está presente fortemente em Camões. Então, olhem só, apesar do romantismo ser uma escola que tem uma relação muito forte com a originalidade, nós podemos notar claramente que certos elementos foram resgatados principalmente da lírica camoniana. Camões é uma figura muito presente na literatura do romantismo português, principalmente na poesia, mas também em alguns aspectos da prosa, em especial na questão da idealização amorosa da amada, né, da mulher. Então, Camilo Castelo Branco publica em 1862, a sua novela mais emblemática, mais modelar do romantismo português, da segunda geração, que é Amor de Perdição. Foi escrita enquanto ele estava preso. É interessante notar esse comportamento dos autores românticos, que eles eram um pouco erráticos, no sentido de que gostavam de aventuras amorosas, duelos, brigas, provocações. É uma característica muito forte dos autores românticos. Então, por conta desses problemas sociais, por exemplo, Camilo Castelo Branco foi preso e escreveu em 15 dias a sua principal obra, seu opus magnum, que é Amor de Perdição. Inclusive, eu faço notar uma curiosidade, mas que é relevante. O manuscrito de Amor de Perdição, o manuscrito original, se encontra no Brasil, no Real Gabinete de Leitura, que fica lá no Rio de Janeiro. Lá se encontra o manuscrito original de Amor de Perdição. É um aspecto importante, histórico. Inclusive, se alguém quiser ler, está disponível. Vocês podem acessar o site do Real Gabinete de Leitura, que aí vocês podem ter acesso às imagens desse manuscrito. Aí, por fim, nós temos a terceira geração. A terceira geração romântica portuguesa tem uma relação interessante, que é uma relação com a crítica social. Nós veremos isso principalmente em dois autores, em João de Deus, na questão da lírica, e em Júlio Diniz, que escreveu As Pupilhas do Senhor Reitor, Uma Família Inglesa, Serões de Família e Poesias. Mas, muito mais conhecido pelas Pupilhas do Senhor Reitor, no qual nós já temos certos indícios de crítica social que já vão ser uma marca fundamental do realismo que virá depois da terceira geração. Então, podemos dizer que a terceira geração romântica é uma escola de transição para o realismo. Já temos características como a crítica social que já vão evocar este realismo, que nós veremos daqui a pouco. Aí nós temos a Pupila do Senhor Reitor, que foi publicada em 67,
Aqui é interessante notar. As gerações românticas, elas aconteceram simultaneamente. Então, tanto os autores da primeira, quanto da segunda, quanto da terceira geração, eles coexistiram, certo? Então, você não pode determinar que uma certa obra de primeira, segunda ou terceira geração só pela data da obra, certo? O que determina que uma obra seja da primeira, da segunda, da terceira gerações é são os temas que são desenvolvidos nessa obra. Então, se nós temos a celebração da natureza e uma busca pela nacionalidade, em especial com a volta ao passado, nós temos a primeira geração. Se nós temos essa relação do sofrimento amoroso, da morte, do sobrenatural, nós temos uma segunda geração. Se nós temos uma presença da crítica social, nós já temos uma tendência para a terceira geração. Isso tanto na poesia quanto na prosa. E aqui nós temos os grandes autores do romantismo em Portugal, que são Almeida Garré, como grande precursor, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco, Júlio Diniz, João de Deus, Antônio Feliciano de Castilho, que fez brilhantes traduções de Virgílio, de Ovídio, inclusive fez uma tradução recentemente descoberta de Lucano. Então é importante notar que o romantismo é muito mais vamos dizer assim, uma posição, uma forma de ser. Então, por exemplo, não é que não exista elementos clássicos, nós vemos para Camões, é uma figura muito recorrente, mas esse classicismo ele é trabalhado em uma perspectiva individual, liberal, que tem relação com os períodos contemporâneos com o século XIX, certo? Passado essa tendência do romantismo, nós temos o realismo. O realismo, assim como o arcadismo é uma crítica ao barroco, o realismo ele vai ser uma reação ao romantismo. Porque, como nós vimos, o romantismo ele tem certos limites, principalmente na questão do individualismo. O individualismo é uma questão relevante para o romantismo que vai ser fortemente criticada pelo realismo. Por que o romantismo? Desculpa. Porque o individualismo e o escapismo faz com que as pessoas sejam relativamente alienadas com a realidade. Então, o realismo vai buscar essa volta à comunidade, em especial tratando do reconhecimento dos problemas sociais que existem. Então, o realismo se inicia em Portugal com a chamada questão Coimbra. Coimbra é aquilo que é relativo à cidade de Coimbra, né? Nós temos certos problemas, como a reflexão sobre o atraso e a estagnação de Portugal. Portugal teve um forte desenvolvimento econômico no século XVI e XVII, teve um influxo do ouro, vindo principalmente do Brasil e da África, mas isso não repercutiu, por exemplo, no avanço social da população de Portugal. Então, nós tínhamos um grau muito grande de analfabetismo, de miséria social. E esses problemas não eram tão bem observados nas obras românticas, que tinham foco no indivíduo e não na comunidade. Então, essas questões são trabalhadas principalmente pelo realismo. Além disso, certas questões relevantes começam a surgir, como a crítica à escravidão. Como é que começa o realismo em Portugal? Começa com um movimento intelectual dentro da Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra, que é considerado ainda hoje um dos grandes centros intelectuais de Portugal. Os estudantes que viviam na época começam a questionar as limitações econômicas e culturais de Portugal e buscam uma revitalização desses elementos sociais por meio da literatura.
Isso vai desembocar na chamada questão Coimbra, né, que é o marco de início do realismo. O Antério de Quental, nós temos aqui numa passagem que ele diz: o fato mais importante da minha vida durante aqueles anos do realismo, e provavelmente o mais decisivo dela, foi a espécie de revolução intelectual e moral que em mim se deu ao sair, pobre criança arrancada ao viver quase patriarcal de uma província remota e imersa no seu palácio de sono histórico, para o meio da irrespeitosa agitação intelectual de um centro onde mais ou menos vinham repercutir-se as encontradas correntes do espírito moderno. Então, nós temos uma busca pela atualização cultural, econômica e política de Portugal, né? Isso no ano de 1887. E nós temos a famosa questão Coimbra. Aí, Antero de Quental, vocês verão com detalhe aqui quando tiver publicado na plataforma esse slide. Nós temos Antero de Quental e Teófilo Braga, que eram os principais representantes do romantismo em Portugal, começam a publicar obras refletindo sobre esses novos ares, sobre esse contexto novo que surge. Suas obras, essas obras, desculpem, do realismo, desses realistas, são duramente criticadas pelo romântico Antônio Feliciano de Castilho. E isso vai gerar a questão Coimbra. Vai se refletir qual deveria ser o papel da literatura e das artes nesse momento de renovação cultural de Portugal. Então, nós temos o Feliciano de Castilho começa a fazer uma busca por uma conservação dos padrões estéticos, e os autores como Teófilo Braga, como mais posteriormente S. de Queiroz, vão colocar em xeque essas perspectivas. Então, na primavera de 1871, se faz em Portugal uma série de conferências defendendo uma visão mais republicana e mais liberal de literatura e de sociedade para Portugal. Esses pensadores vão ser o germe, ou seja, o início da literatura realista em Portugal. Então, nós temos, vocês poderão ler isso, que eu vou disponibilizar no nosso texto de base, o realismo é a negação da arte pela arte. É a proscrição do convencional, do enfático e do piegas. É a abolição da retórica considerada como arte promover a comoção, usando a inchação do período, da epilepsia da palavra, da conjunção dos tropos. É a análise com o fito da verdade absoluta. O realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem. Então, nós já temos uma literatura que vai se voltar para a crítica social, para uma literatura que não é pura literatura, mas que também é reflexão, é pensamento social. E isso vai se dar fortemente nessas obras nascidas na época do realismo. Então, nós temos o início de uma busca por uma visão mais democrática de Portugal, especialmente nessas conferências do Cassino Lisboeta, né, lisbonês. Aí nós temos na poesia, isso é interessante, diferente do que acontece na literatura brasileira, em que nós temos um foco principalmente do realismo, quase que apenas na prosa, principalmente Machado de Assis, nós vamos ter em Portugal também o desenvolvimento de uma literatura poética, ou seja, da poesia, que vai trabalhar com esses temas do realismo, com a crítica à monarquia, com a busca pela república, pela busca pelo liberalismo, pela busca da autonomia individual, coisa que está sempre fundada também na questão da comunidade, do sentimento de comunidade.
Aí nós temos um certo neoplatonismo em Antero de Quental, né? Então, vai trabalhar com literatura, mas com a literatura realista, ou seja, com a presença principalmente do corpo, mas também ainda com a presença de um certo idealismo romântico. Nós temos a revitalização do neoplatonismo, ou seja, do amor cortês, desse amor platônico que, apesar de ter uma relação com o corpo, tem foco na transcendência, na busca pela eternidade. E nós temos a presença também da mitologia greco-romana, coisa que aparece muito pouco, apenas como metáfora na literatura é, brasileira. Em Portugal, nós vamos também uma literatura realista que vai ter presença de figuras da, da literatura, da mitologia greco-romana. E nós temos, finalmente, a consolidação do nosso maior autor da literatura portuguesa realista, que é essa de Queiroz. Essa de Queiroz está para a literatura portuguesa, como Machado de Assis está para a literatura brasileira. Então, nós temos aí os dois grandes nomes da literatura realista. Essa de Queiroz, assim como Camilo Castelo Branco, vai ser um grande romancista, vai escrever vários romances, e seus romances terão um impacto social muito grande, causando até certa polêmica. Mesmo Machado de Assis vai ter certas reservas quanto ao realismo de essa de Queiroz. Apesar de compartilhar a mesma escola literária, não vai concordar com certas abordagens dadas por essa de Queiroz. Inclusive, eles nutriam certa antipatia um pelo outro. Viveram na mesma época, mas Machado de Assis era um pouco antissocial, no sentido de que não era muito dado a amizades superficiais, né? E era um pouco crítico de essa de Queiroz, em especial porque, para ele, alguns temas que são utilizados por essa de Queiroz não seriam adequados para uma crítica social, principalmente com o Crime do Padre Amaro e o Primo Basílio, que são as grandes obras de Essa de Queiroz junto com os maias. Então, nós temos, com essa de Queiroz, essa destruição das ilusões românticas. Então, uma coisa interessante que também acontece em Machado de Assis é a representação de figuras românticas que vão sofrer toda sorte de agruras por ter uma visão deslocada de mundo. Querem viver uma época que não mais existe e vão sofrer exatamente por essa questão, né? Nós vemos isso no Primo Basílio e vemos isso também, por exemplo, no Crime do Padre Amaro e nos Maias. A principal obra de, de essa de Queiroz são os Maias, né? Mas, em toda a sua obra, nós temos uma crítica à pequena burguesia lisboeta, né? Aos seus preconceitos, à sua visão superficial de mundo, à sua visão muito vaga de mundo. Ele vai criticar principalmente essa questão de que os pequenos burgueses muitas vezes estão muito em busca de realizações amorosas e não têm uma complexidade intelectual. E isso vai ser fortemente tematizado, principalmente no Primo Basílio. Primo Basílio, assim como Dom Casmurro, está muito influenciado por Flaubert, que é o grande precursor do realismo, principalmente na França, que vai escrever sobre a questão da infidelidade conjugal, principalmente da mulher. E isso causou um grande frisson na época, porque havia uma visão muito idealizada da mulher, muito objetificada da mulher, e não se notava a mulher como um objeto de desejo próprio. Então, ela não tinha desejo, quem tinha era o homem. Então, nós vemos, ele se vale dessa questão da autonomia feminina
para criticar a burguesia. E essa crítica à burguesia vai estar presente muito detalhadamente nos Maias, que é considerado seu opus magnum, ou seja, sua obra-prima. Os Maias é um romance no qual ele tematiza a degradação da burguesia tradicional portuguesa. Então, ele vai representar toda a corrupção moral, toda a corrupção econômica que nós vemos ah, nesta parcela da sociedade. Então, vocês poderão ver isso com detalhe no nosso material. Então, podemos ver aí que nós temos uma ambivalência, um grande contraste entre as tendências românticas nas suas três escolas, né? Nas suas três gerações, e a escola realista. Diferente do que acontece no Brasil, nós não temos em Portugal desenvolvimento forte do naturalismo. Mas, uma coisa importante para vocês, nós não faremos esse estudo aprofundado do parnasianismo aqui. Vocês terão que fazer a leitura no material de base. Por quê? Porque em Portugal não houve um grande desenvolvimento. Mas podemos, de uma maneira superficial, a poesia parnasiana é uma crítica ao realismo. É um escapismo das questões sociais, uma volta para o individual, em especial de uma poesia que vai estar voltada principalmente para a forma. Então, nós temos a fuga dos sentimentos e nós temos um apego à forma. Nós temos novamente uma busca da arte pela arte. Vocês leiam com atenção nosso material de base, nossos materiais complementares, para que vocês se aprofundem nesses pormenores. No mais, eu desejo a todos e todas bons estudos. Não esqueçam de fazer o nosso questionário na plataforma. Tudo de bom para vocês e até a próxima aula. Leiam com atenção tanto os nossos materiais de base quanto nossos materiais complementares. Um grande abraço em todos e todas. Até mais.